Sem internet. Ah, não, tá com internet. Muito bom dia. Hoje temos um monte de assunto para tratar. Hoje já é o segundo dia do ano, minha gente. Oi, Cris. Feliz ano novo. Hoje já é o segundo dia do ano. E aí, como que tá por aí? O que mudou na sua vida nesse ano? Hoje a gente vai falar sobre algo que eu contei um pouquinho nos stories, mas vou contar um pouquinho assim, né? Então eu vi recentemente uma história uma moça compartilhando a história dela, que ela e o marido se casaram, se mudaram de cidade, Bom dia, Cris. Se mudaram de cidade e foram morar numa outra cidade, prosperaram. Nossa, ela conta, inclusive relata assim, né? Que eles tinham um ótimo trabalho, prosperaram muito. Então a mãe dela começou a dizer que estava se sentindo sozinha. Ela não disse nada sobre a mãe ter pedido para eles voltarem, mas eles voltaram, conversaram entre eles, resolveram voltar e foram morar com a mãe. E ela conta então que desde então eles deixaram de prosperar. Ela comenta que o marido perdeu o emprego, agora estão voltando a prosperar, mas mesmo assim tem muita briga no ambiente, na casa deles, né? Inclusive entre a mãe e o marido. Então, eu fiquei assim, né? O que fez essas duas pessoas voltarem? E agora eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Teve uma partilha lá no Instagram que disseram assim, foi dependência emocional que fez voltar. Pode até ser, sim, dependência emocional, mas eu quero que a gente mergulhe um pouquinho mais. E para mergulhar um pouquinho mais, eu vou ler um trecho de um texto para você, que é assim, ó. A felicidade dá medo. Então, esse é um livro do Bert Hellinger, né? Ordens do Amor, e ele diz assim: vou lhe dizer algo sobre a felicidade. Ela é sentida como perigosa, porque traz solidão. O mesmo se passa com a solução. É tida como perigosa porque traz solidão. No problema e na infelicidade temos companhia. Isso aqui a gente já tem que pensar que é o seguinte, ó. Quando a gente tá reclamando, triste, péssimo, tudo terrível, a gente sempre tem alguém para partilhar isso. Então, se a gente... um clássico, né? A gente sempre vai ter alguém para falar mal dos homens, por exemplo, né? Então, se você tem um bom marido e você não faz parte das pessoas que falam mal dos homens, logo você vai ficando cada vez mais nessa solidão. Então, você vai encontrando, claro, mulheres que não falam mal dos homens, mas isso você vai galgando um espaço vazio, inclusive, né? Tô contando isso porque foi a minha trajetória. Então, outra questão, quem não reclama do sistema. Quem não reclama do sistema também vai se vendo cada vez mais sozinho e percebendo que se você não for falar mal do sistema, você vai ficando isolado das pessoas que falam mal do sistema, que o problema é o sistema, enfim. Então, se você não tem do que reclamar, você vai ficando cada vez mais sozinho. Então, a felicidade é solitária. É isso que ele fala aqui. A felicidade é solitária. Aí tem um trecho do outro livro agora, que eu vou ler também para você, que é A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, e ele diz assim, ó. É preciso coragem para a felicidade. A grande conquista é segurar o fácil e claro e olhar adiante, deixando para trás todo o anterior. Olha agora aqui, toda tentativa de voltar atrás é uma fuga do peso da felicidade. Então, percebendo isso e lendo essa moça contando sobre essa questão, o quanto muitas vezes a gente não volta, não dá um passo para trás porque a gente tá com medo da felicidade. E aí ele até diz assim, ó, sempre que você encontra uma felicidade, quando essa felicidade se mostra, alguns dizem, tenho ainda um problema que não está totalmente resolvido. Então, quando a gente se dá conta de que a gente está sendo feliz,
é muito mais fácil, ao invés da gente reconhecer essa felicidade e se debruçar perante ela, agradecer, a gente dizer, opa, pera, tem alguma coisa ali que eu tenho que resolver. Então, quando essa moça volta, ela tá assim, ó, prosperando nessa nova cidade, sendo feliz com o marido. Então, de alguma forma, claro que isso aqui eu tô fazendo tendo essa percepção, né? Claro que podem ser inúmeras questões que fez ela voltar. Mas dentro dessas questões pode ser, inclusive, que ela olha para trás e fala, ainda tenho ali uma mãe se sentindo sozinha, preciso voltar a resolver isso. Percebe que quanto mais a gente se aproxima da felicidade, mais a gente vai sentir culpa, medo, solidão, porque são coisas que fazem com que a gente a felicidade faz com que a gente se sinta sozinho, e a reclamação, aquilo que é ruim, faz com que a gente se una. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que querem, eu quero um relacionamento, ou então quero fazer dinheiro. Eu tenho que parar de falar mal de quem faz dinheiro e muitas vezes começar a andar com as pessoas que fazem dinheiro. Então eu preciso parar de reclamar disso, reclamar dos empreendedores, reclamar dos empresários, reclamar dos bilionários, e eu tenho que ir em direção a participar desse lugar, porque eu quero então fazer dinheiro, quero fazer parte disso. Só que existe um gap aqui, que é quando eu preciso parar de reclamar e de falar mal, eu vou me ver sozinha. Por isso que cada vez mais a gente percebe que a felicidade é solitária. É solitária porque se você faz dinheiro, você vai precisar parar de falar mal das pessoas que fazem dinheiro. Vai ter que parar de reclamar, inclusive, dos sistemas. Quando você começa a ser feliz, você começa a entender o que é reclamar. Então isso te leva para um lugar mais solitário. Quando você começa a viver um relacionamento feliz, um casamento feliz, você começa a não ter nem o que conversar com seus amigos. Ou seja, te afasta das pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes te afasta muito das pessoas que estão no seu convívio. Saúde, muitas vezes se você começa a ter saúde, você vai ter que se afastar das pessoas que bebem, das pessoas que comem mal. Comigo foi assim, quando eu comecei a cuidar da minha saúde, eu precisei parar de sair com os amigos. E olha só, isso aí é muito incrível. Mas na purificação, um dos maiores desafios que as mulheres contam é o social. O social é muito difícil de suportar. Por quê? Porque eu tô ali com os meus amigos, eles estão comendo normalmente e eu tenho que mudar minha alimentação. Então, o que acontece que eu tô te contando aqui? Que quando você vai fazer uma mudança em você, você vai muitas vezes viver o parar de pertencer, deixar de pertencer. E essa é a angústia das pessoas. Então, quando a moça foi embora com o marido e prospera, e de repente ela resolve que vai voltar porque a mãe tá se sentindo sozinha, muitas vezes é porque tem uma angústia dentro dela que não permite com que ela seja feliz. Porque tem uma fidelidade aqui, uma fidelidade até cega, que diz, se a minha raiz, se aqueles que me geraram não estão felizes, então também não vou me permitir ser feliz. E esse lugar é um lugar que, se a gente não olha para ele, a gente vai seguir na infelicidade. Porque a gente às vezes prefere ser infeliz junto do que feliz sozinho. E não é um preferir consciente. Essa é a questão. Não é um preferir consciente. Então é assim, eu prefiro não ter um marido do que deixar as minhas amigas solteiras. Eu prefiro continuar comendo mal do que deixar o grupo de amigos que toma cerveja e come pizza todo final de semana. Eu prefiro não ter dinheiro do que deixar o meu grupo que reclama e diz que a culpa do mundo é dos ricos. Compreende isso? Então eu prefiro ficar ali no menos do que em direção ao mais, porque esse mais, essa felicidade, ela é solitária. E esse prefiro é totalmente inconsciente. Então qual que é o movimento que a gente começa a fazer? A gente vai ter que entender e compreender que
isso que a gente está fazendo, esse movimento, essa escolha de se manter no menos, não é a melhor escolha para o grupo. Isso é uma percepção que precisa ficar clara. Muitas vezes a gente acha que a melhor escolha para o grupo é eu continuar no grupo. Então, muitas vezes eu olho para as mulheres que não se casaram, que eram minhas amigas, e eu acho que ficar nesse grupo, ou seja, não me casar, é o melhor para o grupo. Mas a verdade é que não é o melhor para o grupo. O melhor para o grupo é que eu possa me diferenciar do grupo e trazer o novo para o grupo. O que eu tô querendo dizer? Quando eu caso, eu abro a porta das pessoas fazem parte desse grupo, poderem pertencer a esse novo grupo das mulheres que casaram. Quando tem um grupo, e o grupo é o grupo que fala mal dos ricos, e então o que eu posso fazer? Muitas vezes eu acho que o que eu preciso fazer, porque essa é a consciência leve, né? Eu fico de consciência leve. Lógico que eu fico de consciência leve, que é chamado da boa consciência. Claro que eu fico de consciência leve se eu olho pro grupo que fala mal dos ricos e sigo sem fazer dinheiro. Consciência leve. Não sou culpada. Não tô me diferenciando do grupo. Se eu quero abrir uma porta para esse grupo, que é o que pessoas geralmente que são mais disruptivas fazem, se eu quero abrir a porta para esse grupo, eu preciso fazer dinheiro. E aí, claro, eu vou ter que parar de falar mal de rico. Claro que eu vou ter que fazer isso. Então, por que essa conversa é tão importante para esse dia, para esse segundo dia do ano, para esse início de ano, que é, você quer casar nesse ano? Então, você vai precisar se despedir desse grupo de pessoas solteiras para ir em direção a algo novo, que é abrir essa porta do casamento. Se você quer fazer dinheiro, você vai precisar se despedir do grupo que fala mal dos ricos e ir em direção a algo novo, que muitas vezes é solitário. Se você quer, então, ter mais saúde, muitas vezes você vai ter que se despedir dos seus amigos que comem besteira o final de semana inteiro e vai precisar ir para um novo lugar, que muitas vezes é solitário. Então, a felicidade é solitária. É solitária. E é solitária por quê? Porque cada vez que você deixa de fazer algo que pertence àquele grupo, ao grupo de origem ou ao seu grupo mesmo de amigos, você vai se afastando um pouquinho mais. Helena, mas não, prefiro abrir mão da felicidade do que me afastar do meu grupo. Sim, ok, tá tudo bem. Que é a escolha que essa moça fez. Quando ela volta, ela tá dizendo assim, eu prefiro viver ali sem dinheiro. Prefiro viver ali em briga. Prefiro ficar ali e até colocar meu casamento em risco do que ser feliz sem a minha mãe. Entende isso? Como é profundo? Claro que não sei a história dela, né? Claro que ela não fez um atendimento comigo. Isso aqui eu tô explanando para você perceber que muitas decisões que você pode estar tomando são decisões que te mantêm pertencendo no seu grupo. Te mantém pertencendo nos seus grupos. Então, se você muitas vezes está decidindo não fazer mais dinheiro, é porque pode ser que parte do seu grupo ali que você pertence fala mal de pessoas que fazem muito dinheiro. E então você, para ficar com a consciência leve, porque se você faz dinheiro, você começa a fazer algo que é errado pro grupo. Isso que eu quero que você entenda. Esse é o problema da boa consciência e da má consciência. Se você se mantém fazendo pouco dinheiro, você é boazinha no grupo. Ó, que legal, aprovado. Se você começa a fazer mais dinheiro e se torna alguém que pode ser vista como rico, você começa a desagradar o grupo. Ou seja, você já não é mais tão boa assim. Então, parte do processo de fazer aquilo, de realizar seus sonhos, olha o que eu vou te dizer agora. Parte do processo de realizar os seus sonhos é também deixar de pertencer ao grupo. É desagradar ao grupo. É se sentir culpada perante o grupo. É fazer aquilo que parece mal para o grupo. Então, se o seu grupo de mulheres, de amigas, costumam falar mal dos homens, então olha o que eu vou te dizer agora.
Se o grupo de mulheres, que é suas amigas, costumam falar mal dos homens, casar-se com um bom homem e passar a falar bem dos homens, casar-se com um bom homem e passar a falar bem dos homens, vai ser errado pro seu grupo que você pertence de mulheres que falam mal dos homens. Então, o que você vai ter que sustentar aqui nesse processo? Primeira coisa, solidão. Porque então você vai deixar de fazer parte do grupo das mulheres que falam mal dos homens. Primeira coisa. Segunda coisa que você vai ter que sustentar, culpa. A sua consciência vai ficar pesada. E naturalmente a sua a parte inconsciente que quer te proteger, porque quando você sente culpa, o que você está dizendo é, eu preciso do grupo para sobreviver. Você entende que tem essa questão de sobrevivência. O que vai acontecer? Você vai achar um jeito de brigar com o seu marido para poder voltar. Para poder voltar a fazer parte do grupo que fala mal dos homens. Então você vai dar um jeito de achar um defeito no seu marido para poder ir lá para as amigas e falar: ah, o problema é o homem mesmo. Meu marido é um problema. Entende? O quanto a gente acaba fazendo todo o nosso movimento da vida sob inconsciência. Em cima de inconsciência. Sobre inconsciência. A partir da minha inconsciência, eu crio uma briga aqui para poder voltar a pertencer para o grupo das mulheres que falam mal dos homens. Então perceba, esse ano, vamos lá. Esse ano, Helena, quero encontrar um marido. O que você vai precisar fazer? Vai precisar sustentar a culpa. Vai precisar suportar a culpa. Vai precisar olhar para as suas amigas que falam mal dos homens e muitas vezes despedir-se desse lugar. Vai precisar sustentar e suportar essa culpa. Helena, dessa vez eu quero fazer mais dinheiro. Muitas vezes você vai precisar olhar para o seu grupo, pode ser de amigos, de família, para aqueles que não foi possível isso. Presta atenção no que eu tô te dizendo. Para aquilo que isso não foi possível. Então, olha só. Se a minha família de origem não foi possível para eles fazer muito dinheiro, eu vou precisar também sustentar e suportar essa culpa por fazer dinheiro, porque o meu grupo de origem não fez, não pôde fazer, não é porque não fez porque não quis, não pôde fazer. Tem um gato ali, eu tava vendo o que tava acontecendo, tava um barulho. Certo, então, quero saúde. Muitas vezes eu vou precisar parar de frequentar os lugares que as pessoas que não querem ter saúde estão frequentando. Então, às vezes, eu vou precisar começar a frequentar uma academia. E muitas vezes, isso também vai me gerar desconforto. Certo? Então, vamos lá. Então, nosso assunto é: o problema e a infelicidade se associam a sentimentos de inocência, que é o que eu falei. Então, se eu faço parte de um grupo de mulheres que fala mal de homens, quando eu falo mal dos homens, eu tô o quê? Inocente. Eu sou boazinha, eu sou boa no grupo. Se eu faço parte de um grupo que fala mal de ricos e eu sigo sem dinheiro, podendo reclamar de tudo, eita, Nossa Senhora. Se eu sigo sem dinheiro, podendo reclamar que o problema é o sistema, que o problema é o governo, que o problema é o vizinho, que o problema é... Se eu sigo assim, eu tenho inocência. O que significa? Sim, é verdade, você é uma boa pessoa, porque você está provando que a nossa lógica é a verdadeira, que de fato a gente só não tem dinheiro porque é culpa do governo. Então eu ganho inocência. Então, olha só, o problema e a infelicidade se associam ao sentimento de inocência e fidelidade. A solução e a felicidade
ao contrário, estão associados ao sentimento de traição e culpa. Olha só, então eu tenho as amigas que falam mal dos homens e os homens são o problema do mundo, né? Tenho as amigas que falam mal dos homens e os homens são o problema do mundo. Quando eu deixo de falar mal dos homens e encontro um homem e sou feliz num casamento, eu tô provando para todas as minhas amigas que existem homens bons. Logo eu tô traindo o grupo. Então qual que é o sentimento que eu tenho aqui internamente? Traição e culpa e solidão. Eu vou para esse lugar. Então se a gente muitas vezes quer encontrar um homem, a primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar um pouquinho as mulheres, essas amigas que falam mal de homens, que muitas vezes não falam mal de casamento, e começar a encontrar pessoas que respeitam os homens, encontrar amigas que são casadas com bons homens, que não reclamam dos homens, que pelo contrário falam, nossa, a melhor coisa que me aconteceu foi ter me casado. A gente tem que encontrar esses pontos de referência para que a gente possa deixar. Olha por que isso acontece? Porque daí quando a gente começa a fazer parte desse grupo, a gente passa a não precisar mais sustentar a culpa, suportar a culpa. A gente passa a ficar mais inocente. Olha, então quer dizer, se eu encontrar um homem bom, eu vou ser igual a essas amigas. Então isso ajuda no processo. Às vezes não acontece. Às vezes a gente segue nisso, encontra alguém e depois a gente percebe que isso não tá sendo satisfatório. Mas é um caminho a gente fazer esse movimento. Certo? Não que a culpa seja racional, mas é experimentada como se fosse. Por essa razão, também é tão difícil passar do problema para a solução. Pois se fosse verdade o que eu lhe disse e você o aceitasse como tal, você teria que mudar. Então, olha só, o que ele está dizendo é, se você reconhece que aquilo que está sendo visto é verdade, então, por exemplo, se você reconhece, olha, eu realmente faço parte de um grupo que fala mal de pessoas ricas. Realmente ali, quem é rico é, assim, você vê que nossa, é difícil ali nesse grupo que eu faço parte. Tô aqui fazendo um exemplo, né? Se você faz parte de um grupo de pessoas que fala mal de ricos, e eu te digo assim, olha, às vezes, isso que tá acontecendo é isso aqui, tô te contando isso agora. Quando você percebe isso, você precisa mudar. Porque a tendência é que a gente queira o quê? Que o outro mude. Não, se o problema é os ricos, então os ricos vão ter que me dar alguma coisa para eu também ser rica. Quando você percebe, então, que na verdade não, na verdade você vai ter que sair do seu status quo e mudar, então você tem a solução, mas te coloca em risco. Te coloca em risco em que sentido? Você precisar se despedir desse grupo e, vamos dizer que sim, trair esse grupo, trair o grupo que fala mal dos ricos, porque você vai ter que se tornar rica. Para você, isso é um risco, entende? Que isso é um risco, se torna um risco para sua parte inconsciente. Então, quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala da moça que voltou a morar com a mãe, muitas vezes a gente tá falando de alguém que não suporta ser feliz, que não suporta a culpa, não suporta essa sensação de estar traindo. Por exemplo, se pra mãe dela não foi possível ter um casamento, a mãe dela tava se sentindo sozinha, não sei qual é a história, o contexto. Mas supondo aqui que se pra mãe dela não foi possível ter um bom casamento, um casamento feliz, quando ela vai embora e tem um casamento feliz, qual é o sentimento que ela tem por trás lá do consciente? O sentimento que ela tem por trás é: estou traindo a minha família de origem. Porque na minha família de origem não se tem bons casamentos. Percebe que quando a gente começa, então, a ir para o mundo adulto, parte desse processo é suportar essa culpa e essa sensação de traição. Porque, olha só, agora vamos lá, vamos desembolar esse nó. Então, certo, quando a gente faz isso, como que a gente faz, então, para suportar
essa sensação de traição. É o único jeito, sim. Pra mim, eu não reconheço outro jeito. Eu ainda não achei outro jeito, a não ser esse que eu vou te contar agora. Qual que é o único jeito que a gente pode fazer para suportar essa sensação de traição? O único jeito que eu percebi até agora que é pra gente sustentar essa sensação de traição, ou seja, tô lá eu, feliz no meu casamento, história da mulher aqui. Tava feliz no casamento dela, de repente não foi possível pra mãe dela ser feliz no casamento. Quando ela é feliz no casamento, a sensação que tá lá no inconsciente dela é: estou traindo a minha família de origem, estou traindo as mulheres da minha família, estou traindo a minha mãe. Como que faz pra suportar essa sensação de traição? O único jeito pra suportar a sensação de traição, pelo menos é o único jeito que eu conheço, ainda não conheci outro, é olhar pro amor da mãe. Quando a gente não sustenta, quando a gente sente esse sentimento, essa sensação de traição, quando a gente sente essa culpa, quando a gente precisa suportar isso, a gente muitas vezes está olhando para o quanto a gente ama aquelas pessoas. Então, quando eu olho para o grupo das mulheres que falam mal dos homens, as amigas que falam mal dos homens, e que é o grupo a qual eu pertenço, eu só tô olhando pro amor que eu sinto por essas mulheres. Quando eu, então, decido não vou encontrar um homem, não vou ser feliz com um homem, porque eu amo essas mulheres, então eu quero pertencer a elas. Eu só tô olhando pra esse amor. Quando eu, então, olho para um outro nível de amor, que é, eu olho pro amor que ela sente por mim, ou seja, que a minha mãe sente por mim, eu olho pro quanto essas mulheres que são minhas amigas também me amam, eu olho pro amor do outro, eu vejo claramente que elas querem que eu seja feliz. E que se isso, por exemplo, para essa mãe, se isso envolve, a felicidade dessa filha envolve, se a felicidade dessa filha envolve ela fazer diferente da mãe, então a mãe diz: sim, filha, você pode fazer diferente. Se a felicidade dessa filha, e quem é mãe, eu não sou mãe, mas quem é mãe vai compreender isso, porque os filhos, muitas vezes, a gente, né, como filho, não reconhece ainda o amor dos pais por nós. A gente tem essa dificuldade. Mas se a gente conseguir olhar um pouquinho para como os nossos pais nos olham, a gente vai compreender que não tem nada para os pais, pai e mãe, não tem nada que deixe os pais mais felizes do que a gente ser feliz. Isso eu ouço constantemente do meu pai e da minha mãe. Se você tá feliz, eu tô tranquila, minha mãe fala. Se então, para eu ser feliz, eu preciso me casar, encontrar alguém, mesmo que para os meus pais não foi possível, ainda assim é uma forma que eu posso então encontrar a partir do amor deles essa liberação. E não porque eles precisam me liberar, percebe? Que não é porque eles precisam me liberar, mas é porque o amor já libera. Não é assim que eu preciso ir lá para minha mãe e dizer: mãe, por favor, me libere para que eu possa ser feliz no amor. Assim, você pode até dizer, né? Mas isso não tem uma necessidade real, porque quando você vê o amor já libera. Quando você vê o amor já libera. Quando você se dá conta de que sua mãe... Então, se essa menina que voltou, ela perceber que o que vai deixar a mãe dela feliz de verdade é ela ser feliz, não é ela fazer companhia pra mãe dela. Isso, na verdade, é indiferente, porque a mãe dela sabe bem viver sem ela, inclusive viveu sem ela anos antes de parir essa menina. Então, quando ela perceber que o que a mãe dela quer é que ela seja feliz, na hora ela... Opa, tô indo então. Tô indo. Porque se o que vai realmente fazer minha mãe feliz é eu ser feliz, e aqui nesse contexto eu não estou feliz, porque eu não tô próspera, porque eu tô brigando com meu marido, porque eu tô acabando me irritando com a minha mãe, né? Porque ela conta que ela tá... O marido perdeu o emprego, que a mãe e o marido estão brigando, que ela tá quase que agora querendo que a mãe mude, porque agora ela quer que a mãe seja diferente com o marido. Então, percebe que
Se ela olhar só um pouquinho pro amor da mãe dela por ela e a mãe dela, o amor da mãe dela por ela diz assim, filho, eu quero te ver feliz, ela voa, ela vai. Então, o que acontece muitas vezes? E agora a gente vai pro próximo ponto, que é, olha só o que acontece. A gente nasce e começa a receber lá dos nossos pais. Primeiro a gente recebe da nossa mãe, né? Que é esse amor incondicional através da gestação e depois da amamentação e depois do cuidado. Então, e a gente recebe muito da nossa mãe e depois a gente recebe também do nosso pai. Claro que a gente já recebe do nosso pai no começo, quando ele já doa uma partezinha dele, né? Pra nos fazer. Então, a gente começa a receber muito. E ali, nesse primeiro estágio, é onde a gente aprende a receber. A gente aprende a receber. E filho, isso é a parte que é importante saber. Filhos só recebem dos pais. Filho recebe. É como, tem uma professora, a Wilma, que ela traz esse desenho que eu gosto muito. Que é como uma cachoeira. E que você tá ali embaixo e a cachoeira tá desaguando em cima de você. Então, você é essa parte de baixo que só recebe dessa cachoeira. O que acontece com você quando você recebe? Então, você é aquele lago que está recebendo toda a cachoeira. O que acontece com você como lago quando você recebe a cachoeira? Você começa a transbordar. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é perceber, opa, estou recebendo. Daqui eu estou recebendo muito. Meu Deus, chega a desaguar em mim de tanto que eu estou recebendo dos meus pais. Quando então eu começo a receber tanto, eu começo a fazer como um rio mesmo e começo a transbordar. Esse transbordar é o entregar. Então primeiro eu recebo, aprendo a receber. Recebi, aprendi a receber. E receber é tomar. É perceber, uau, olha tudo isso que eu recebi, daqui que eu quero. Vou tomar tudo, isso é tomar, é ativo. Então receber é tomar. Eu ativamente tomo aquilo que eu recebi. Depois que eu recebo tudo isso, eu começo a transbordar. E a gente vem então para o segundo estágio, que é quando eu aprendo a dar. Então, primeiro eu aprendo a receber, a tomar, e depois eu começo a transbordar, porque isso é natural que eu transborde. Só não transborda quem não toma. O que eu tô querendo dizer isso? Só não transborda quem faz assim, ó. Não quero, me nego e coloca ali algo para bloquear, pedras para bloquear aquilo que tá vindo. Só não transborda quem não recebe. Se você recebe, você naturalmente transborda. Se você recebe, e receber é tomar, o que é na verdade receber? A única coisa que é receber além de tomar é tira a resistência. Então, se você tem uma cachoeira sendo recebida dos seus pais e você bota uma pedra que é, não quero, isso eu não quero, não me serviu nada. Você não vai transbordar. É o único jeito de não transbordar. Se você tira essa resistência, tira essa pedra da cachoeira, você vai receber e naturalmente, como um rio, vai transbordar. E transbordar implica também você dar para o outro. Porque quando você recebe da cachoeira, naturalmente você vai transbordando e as outras pessoas vão sendo regadas por você. Então é natural que se você aprende a tomar, receber, você transborda, ou seja, você aprende a dar. Qual que é a questão aqui, que é o que acontece com muitos filhos, e aconteceu comigo também, que é, muitas vezes, por receber demais, a gente sente uma culpa tremenda e ao invés de transbordar pra frente, a gente quer devolver lá a água. Nossa, não dou conta. Nossa, é demais pra mim. Pelo amor de Deus, devolve aí. Só que aí a gente começa a querer fazer um movimento que é impossível, que é um movimento que ao invés de gerar mais vida, porque quando eu transbordo para o futuro, eu posso, por exemplo, dar neto para os meus pais, ou se eu não quiser dar neto para os meus pais, eu posso, por exemplo, gerar um trabalho que rega as pessoas, que inunda o mundo de amor. Isso é transbordar para o futuro. O único movimento que não gera essa vida é querer transbordar para o passado, então é querer devolver. É quando eu acho que eu tenho que olhar para minha mãe e vê-la feliz. É quando eu acho que eu posso, inclusive, e que eu tenho força na felicidade dos meus pais. Esse é o único movimento que vai contra o movimento natural, que é cai em você, você transborda para o mundo. Cai em você, você transborda para o mundo, e é algo tão natural que você chega a não conseguir caber em você, porque
Ontem eu tava pensando isso, né? Eu tava meio desanimada ontem, assim, pensando, acho que eu nem vou fazer live amanhã. E aí, então, meu Deus do céu, eu sou tomada pelo amor dos meus pais e só me vem assim, não tem como você não fazer live, minha filha. E não é meus pais falando pra mim literalmente, mas é como se eles estivessem falando dentro de mim, é assim, não tem como você não falar, porque você é a voz deles. Quando eu tô aqui e me vejo aqui, eu tô vendo minha mãe e meu pai expressando. Então eu sou essa verdade deles transbordante pro mundo. Então tá, mesmo não querendo, eu tenho que falar, entende? Às vezes, ai, nossa, que desânimo, né? Nem sei se vou. Mas, tipo, meu Deus, que escolha eu tenho a não ser transbordar, porque eu tô sendo jorrada de vida que cai sobre mim, porque minha mãe e meu pai me deram tudo. Então, o que eu posso fazer, além de soltar, deixar isso desaguar? Não tem opção. Então, isso é natural, chega a ser natural mesmo, de você não conseguir mais, você não aguenta segurar isso em você. Claro que isso acontece desde que você esteja, percebendo, olha, tá jorrando em cima de mim tudo isso, certo? Quando a gente chega nesse, que é chamado do segundo círculo do amor, que é aprender a entregar, que naturalmente a gente começa a sentir um peso ali, um peso de, meu Deus, tô recebendo demais, preciso entregar, a gente acaba indo para esse lugar, e creio eu que todo mundo acaba indo para esse lugar de querer voltar a entregar para os pais. E aí é quando a gente começa a viver um amor cego mesmo, que é o quê? Eu amo tanto os meus pais e tudo aquilo que eles me deram, que eu preciso vê-los felizes. Só que o problema é que a felicidade dos nossos pais não tem nada a ver com a gente. Nada a ver com a gente. Eu posso fazer meus pais felizes, por exemplo, como eu digo pra você. Quando eu falo pra minha mãe às vezes me pergunta, tá feliz? Eu falo, nossa, eu tô muito feliz, mãe. Tô assim, tipo, explodindo de felicidade. E ela fala, que bom, quando você está feliz, eu fico feliz também. Ela sempre me diz isso. E é o único jeito que eu tenho poder sobre a felicidade da minha mãe. Eu sou feliz e ela é feliz também, porque eu tô feliz. É o único jeito. Todos os outros jeitos, a gente tenta tampar um buraco dos nossos pais, que só quem pode tampar são os pais deles. E essa é a grande questão. Muitas vezes, pelos nossos pais não terem tido acesso aos pais, eles têm ali uma dor natural, que todo mundo tem ali. E a gente, como a gente tem esse senso afinado, principalmente quando a gente é criança, a gente acha, na nossa prepotência, que a gente pode ocupar aquele lugarzinho. Então, o que a gente às vezes faz, ao invés de transbordar para a vida, a gente fica querendo devolver a água, achando que a nossa água vai tampar o buraco que tem lá nos nossos pais. Só que o que tampa o buraco que tem nos nossos pais é só a água que os papais deles jogaram. Então, o que a gente acaba fazendo, querendo devolver. E aí a gente acha que, por exemplo, quando a mamãe diz assim, a história da moça de novo. Obrigada, moça, por ter contado essa história. Quando a mamãe dela disse assim, estou me sentindo muito sozinha, instintivamente ali na alma da criança dela, porque não é o adulto que decide isso, é a criança, ela diz, meu Deus, minha mamãe não pode se sentir sozinha, preciso voltar. É a criança dela que fala isso. Minha mamãe não pode se sentir sozinha, eu preciso voltar. Como se o fato da gente estar junto com a nossa mãe, na casa da nossa mãe, vai ocupar aquele espacinho, aquele buraquinho que a mamãe tem, que na verdade não ocupa, nada ocupa esse espacinho. Quem tem que saber o que ocupa esse espacinho é a mamãe, né? É ela que tem que saber. E antes mesmo dela ter a gente, ela já se virava com esse buraquinho dentro dela. Ela se virava. Então, essa prepotência e arrogância que a gente tem quando a gente é criança é o que a gente dá de cara aqui nesse segundo círculo, que é perceber a impotência. Sabe como a gente percebe isso? Quando a gente faz, e talvez essa moça percebesse em algum momento, mas eu percebi assim. Então, eu morei com a minha mãe e aí fazia, e nada fazia minha mãe ficar feliz. Nada que eu fazia. Nada, não tinha o que coubesse naquele buraquinho. Minha mãe era feliz quando ela era feliz, mas não porque eu fazia. E depois fui morar com meu pai de novo, tentando ser útil pro meu pai. Então eu tentei ser útil pra minha mãe, não funcionou. Minha mãe disse, minha filha, eu não preciso de você, vaza. Meu pai, tentei ser útil pro meu pai. E então eu enchi o saco do meu pai, porque eu achava que meu pai tinha que mudar isso, ficava falando isso. Falava, pai, a gente tinha que abrir um negócio assim, falava isso. E tentava de todo jeito ser útil pro meu pai. E meu pai dizia, vaza, vai encher o saco de outro. Não é assim que eu quero minha vida, meu pai dizia.
Não dizia com essas palavras, mas ele dizia, não vou fazer do seu jeito. E então, por muito tempo, a minha angústia era, meu Deus, não consigo ser útil para os meus pais. Meu Deus, isso é um problema. Então, eu vivia essa angústia de não conseguir ser útil para os meus pais. Então, primeiro eu aprendi a tomar, só que na hora de eu extravasar isso para o mundo, ao invés de eu mandar para o mundo, eu queria devolver para eles. E isso é o que a gente faz. Então, talvez essa moça que voltou para casa da mãe, talvez um dia ela perceba, nossa, eu tô aqui com a minha mãe e minha mãe ainda tá se sentindo sozinha. Porque isso que a minha mãe tá sentindo não tem nada a ver comigo, né? Quando ela se der conta disso, talvez ela precise chorar. Eu precisei chorar muito. Chorei, tive raiva, tive ódio. Quis, assim, chorei mesmo. Porque eu queria que eles precisassem de mim. E eles estavam me dizendo, minha filha do céu, antes mesmo de você nascer, a gente já se virava. Então, eu desisti. E aí chega essa hora em que a gente desiste. Quando a gente desiste, aí a gente começa a então falar, tá, mas então pra que eu vim? E aí a gente começa a transbordar pro mundo, porque aí a gente passa a não ter tantas escolhas a não ser fazer pro mundo. Então olha só que importante, como a gente precisa se despedir dessa imagem, né? Porque quando eu falo se despedir do pai e da mãe, eu não falo, não tem a ver com ir embora, com ter que mudar de cidade, com ter que morar super longe, com nunca mais ver, não tem nada a ver com essas ideias. Tem a ver só com se despedir dessa imagem de que eu posso realmente fazer caber no buraquinho que eles têm aquilo que eu dou. Porque isso não dá, isso é impossível, nunca vai completar. Por mais que até possa parecer que vai, por mais que às vezes até o discurso dos nossos pais seja, é tão bom quando vocês estão perto, é tão bom quando vocês moram aqui em casa, é tão bom quando vocês ficam mais tempo, por mais que esse seja mesmo o discurso, porque de fato para eles é uma delícia estar perto, estar junto, mas se em algum momento eles olharem pro seu coraçãozinho e ver que você não tá feliz, destrói tudo para eles, porque para eles é assim, onde você estiver feliz. Para eles é isso, onde você estiver feliz. Porque eles só vão estar felizes se você estiver feliz, não tem outra opção. Não tem outra escolha. Isso não tem como fazê-los felizes tentando fazê-los felizes. Você só faz feliz pai e mãe sendo feliz, né? Então, se aquilo que você tá fazendo ali, isso era parte, né? Na verdade, quando eu fui morar com meu pai, eu não tinha um propósito na minha vida assim, não. Então, percebi essa impotência, uma impotência profunda. E aí, entrei numa pequena depressão, assim, não diagnosticada como depressão, não tomei remédio nem nada, mas eu simplesmente disse pro meu pai, eu trabalhava com meu pai, eu falei, pai, eu não vou mais trabalhar. Não tava muito ligando, não. E ficava no quarto, assim, deitado um tempão, e aí eu comecei a assistir vídeos sobre espiritismo, fui me conectando com algo maior, porque até então eu não acreditava em Deus, assim, também, né? Enfim, e aí já contei isso aqui, mas vou contar de novo, que a minha primeira conexão profunda, assim, com Jesus, inclusive, foi através de um ritual de ayahuasca. Olha isso que fora de, né, se eu for pensar fora de contexto, assim, mas tem tudo a ver, eu acredito, porque Jesus pode atuar por tantos lugares, né? E nesse ritual eu vi minha mãe morrer, nesse momento, assim. Então era como se me mostrasse... É lindo isso, né? Falar isso, mas é porque assim, por muito tempo eu achei que eu ia morrer antes da minha mãe. Eu desejava isso, assim, porque eu achava que eu não suportaria ver minha mãe embora. Isso é a dor da criança. A criança não suporta mesmo, porque a criança acha que vai morrer se a mãe morrer, né? E então, quando eu olho para aquilo, eu vi que eu suportava. E não só que eu suportava, mas que esse era o caminho da vida. E então, tudo ali mudou para mim. Essa foi a percepção. Que é, no fundo, olha só que bonito. Mas no fundo, é me mostrar que, ó, a cachoeira é assim que jorra. Então você ir antes da sua mãe, na verdade, você tá indo contra o fluir da cachoeira. No fundo, foi isso que aquele ritual me mostrou, né? E foi mesmo, mudou minha vida. Então eu falei, bom, se a cachoeira é assim, se de fato minha mãe vai primeiro do que eu preciso viver minha vida. Eu preciso me ajeitar na minha vida, enfim, né? Então eu encontrei meu propósito, encontrei meu marido, fui encontrando aquilo que eu precisava. Então, depois que a gente percebe isso, o receber, primeira coisa, a gente tem que tomar.
Se a gente não tomar, fica difícil de entregar. Depois a gente passa a entregar, a gente começa a perceber que dá pra dar e receber e tomar numa relação. Então eu entrego algo num casamento e recebo algo daquele casamento. Então eu vivo o dar e tomar, que aí a gente chega no terceiro círculo, que é a troca. Só que o que é o ponto? Quando a gente então percebe que o caminho é essa despedida desse lugar ilusório de que a gente pode fazer algo pelos nossos pais, que é despedir-se deles, inclusive, dessa ideia. Como eu sei que eu já me despedi? Como eu sei que eu já tô nesse caminho da despedida? Eu tô vivendo a vida. Então, coisas que a gente pode perceber. Quando eu tô realizada profissionalmente, percebendo que eu tenho um propósito, que eu tenho um transbordar na vida, isso já é um sinal de que eu já me despedi um pouquinho mais dessa minha prepotência de que eu posso fazer algo ali na família de origem. Quando eu encontro alguém, um casamento, pra mim é o maior símbolo, assim, né? Eu acho o casamento, porque pra mim foi a minha história, né? Quando eu me casei, foi, nossa senhora, agora eu vi que, na verdade, meu Deus do céu, o que é isso que tá acontecendo? Que pra mim foi o meu maior desafio, assim. Então, e talvez ainda venham desafios, né? De repente, quando a gente tiver filhos, pode ser que eu fale, eu recrie esse discurso e fale, nossa, agora, na verdade, eu tô vendo que isso é o maior desafio. Mas, por enquanto, tem sido essa percepção do casamento, né? Então, quando a gente, por exemplo, também se relaciona com alguém, isso são fatores e também saúde. São 3 coisas que a gente pode olhar para ver como a gente tá com família de origem. Então, a gente olha para saúde, nossa saúde, como tem sido, porque muitas vezes a gente adoece, isso aqui eu vou falar porque eu extraí de um livro, né? Mas eu não quero que você generalize tudo. Mas muitas vezes o adoecimento vem quando a gente ainda precisa de algo lá de trás. Então, claro que para mim é muito fácil encontrar esse lugar quando eu, por exemplo, tenho pedra na vesícula e quem cuida de mim no hospital é minha mãe. E eu me lembro de viver mesmo essa percepção de, nossa, como eu precisava desse cuidado da minha mãe naquele momento. Então, muitas vezes, não tô dizendo todas elas, mas muitas vezes o adoecimento vem nesse lugar de ainda precisar um pouquinho mais de colo, e tá tudo bem precisar um pouquinho mais de colo, isso não é um problema, né? Então, quando a gente olha pra nossa saúde e percebe, opa, tô legal aqui, tô sabendo cuidar de mim, então significa que eu já dei um passinho a mais nesse lugar dessa despedida lá na família de origem. Depois, além de saúde, a gente pensa em relacionamento. Então, se eu tô vivendo um relacionamento, se eu tô conseguindo me relacionar com alguém que praticar esse receber, esse tomar ativamente e essa entrega tudo aquilo que eu aprendi com meus pais é aqui que eu posso entregar, então também. E a profissão, né? Quando você tá transbordando, fazendo algo que você fala, nossa, isso aqui eu tô entregando pro mundo tudo o que tem em mim, do meu pai e da minha mãe. Então são 3 coisas que a gente vê, que a gente tá muito alinhado lá com eles, mas também que a gente já se despediu. E por que isso é tão importante? Porque na nossa cultura, a gente tem muitas famílias que são as famílias aglutinadas, que são as famílias que elas moram no quintal, assim, uma das outras. Muitas vezes não são famílias que preferem morar para sempre na casa dos pais do que sair. A gente tem essa cultura muito aqui, né? Coisa que em outros países você vê que jovenzinhos, os jovens já estão dirigindo, já estão indo embora, já estão viajando e inclusive até se esquecem um pouco dessa família de origem, né? Então a gente tem que pensar sempre que sim, a gente precisa honrar e a gente só pode se despedir honrando, mas que muitas vezes essa despedida também é necessária, porque honrar não é ficar, honrar não é ter que ficar, honrar é você fazer algo de bom com aquilo que você recebeu, né? Fazer algo de bom com aquilo que você recebeu. E aí eu me lembro do moço que disse que o pai dele tá preso, que acho que é traficante, algo assim. E ele fala, eu sou a melhor coisa que meu pai vai fazer no mundo. Eu me arrepio dizendo isso, porque ele tem a percepção clara de que ele tá fazendo algo de bom com a vida que ele recebeu do pai. Talvez foi só a vida, porque talvez o pai não pôde dar mais nada. Mas é que só a vida é tudo, né?
Se for perceber que sem aquilo que o pai dele deu de pequeno, de só o espermatozoide, é tudo o que ele precisa, né? É tudo o que ele precisa para estar vivo e para poder dizer isso lá, escrever lá, eu sou a melhor coisa que meu pai vai fazer no mundo. Se o pai dele não tivesse dado a vida, feito aquilo que fez com a mãe dele, ele não poderia estar compartilhando isso. Então parece que dar a vida é pouco, né? Então o pai dele não fez nada porque só deu a vida, mas é que dar a vida é tudo. É tudo o que se precisa, na verdade, para conseguir seguir, né? Para conseguir estar vivo. Então a gente começa a perceber o valor disso, assim, o valor do que tem na vida, né? Então a gente então faz algo de bom com isso e eu percebo assim, quanto mais eu trabalho com as pessoas, principalmente as mulheres, assim, né? E principalmente um tipo específico de mulher, assim. Eu percebo que são mulheres que são muito amorosas, que são mulheres que são muito maternais até, que são um pouco da minha história. Eu percebo que muito do que é necessário é muito mais a despedida do que a honra. Porque a honra, muitas delas já estão honrando muito, só que elas ainda não se despediram, então muitas vezes é necessário ainda a despedida, né? Tenho percebido isso muito claramente. E tenho sido muito feliz, assim, com as percepções junto com essas mulheres. Inclusive, na semana passada, eu atendi uma mulher no 4º encontro da jornada terapêutica. 4º encontro, são 6 encontros, e ela me disse assim, depois de um processo lindo, de pequenas despedidas, assim, né? Que eu fui só conduzindo, porque na verdade quem faz a despedida é a própria pessoa. Então ela disse assim pra mim, no 4º encontro, e estou dizendo assim, eu falei, como você chega? E ela disse, eu chego me sentindo a mulher mais amada. Não, ela falou assim, eu chego sendo uma mulher que ama e que se sente amada. Então ela me contou do amor dela que ela tá vivendo. E eu percebi que se depender de mim, quanto eu puder de mulheres, as mulheres que eu puder, vão poder dizer isso, que elas estão amando e sendo amadas. E muitas vezes, para amar e ser amada, parte desse processo é fazer essa despedida. É poder dizer, tá, aqui eu não tenho força, não é aqui que eu vou poder fazer, então eu vou para um novo lugar, fazer algo de bom com aquilo que eu recebi, encontrar alguém, trocar, dar o amor que eu recebi e receber o amor e tomar o amor que o outro tem para dar, né? Então, eu percebi isso quando eu ouvi ela dizer, estou amando e sendo amada, e aquilo encheu meu coração. Eu percebi, nossa, parte do meu propósito é também contribuir para que mais mulheres possam dizer que elas estão amando e sendo amadas. Isso porque no meu processo, não sei se eu já contei isso, mas por um tempo eu desisti do amor. Eu tinha vivido algumas relações bem difíceis assim, que na verdade tudo projeção da minha mãe, né? Tava projetando minha mãe em todas as relações. Então, quando a gente também odeia a nossa mãe, o que a gente vai encontrar na relação a não ser alguém que nos odeia, né? Assim, que a gente odeia e que nos odeia, porque se a gente tá projetando a mãe e a nossa relação com a mãe tá péssima, a gente vai encontrar o péssimo. Por isso que o processo de relacionamento passa por curar a relação com a mãe, né? Então, no meu processo, eu tinha vivido relações péssimas e... Péssimas não, foram relações muito, muito produtivas e boas pra mim, me ensinaram muito, mas foram difíceis, né? Não tô desfazendo as relações, não, foram essenciais pra mim. Então, eu me lembro que eu falei, nossa, eu vou ficar sozinha, eu vou morar com os meus gatos. Eu nem tinha gatos, mas eu falava que eu ia ter gatos, e morar sozinha. Era assim, pra mim era minha vida, ia ser assim. E aí uma amiga, uma grande amiga, me disse um dia assim, ó, me abraçou e disse, você já pensou que você pode encontrar alguém, encontrar um homem e ser feliz com ele? E formar uma família? E sabia que eu nunca tinha pensado isso mesmo, assim, pra mim era uma coisa que era assim, nossa, isso não vai existir pra mim. Só que naquele momento entrou num novo lugar no meu coração. Então, quando essa mulher que eu atendi me disse, estou amando e sendo amada, eu me lembrei que realmente eu quero ser esse lembrete de que todas as mulheres podem amar e ser amadas. Podem amar e ser amadas. Mas para isso, claro, a gente precisa
abrir mão de pertencer, né? E aí eu volto para a felicidade que é solitária. Muitas vezes a gente vai ter que deixar de lado as pessoas que falam mal dos homens, aquelas amigas que tiveram relacionamentos dificílimos e que a gente se reúne para falar mal dos homens. E vamos ter que sim provar para o mundo que é possível encontrar um bom homem e viver uma relação feliz. E não porque a gente é melhor que essas mulheres, mas porque a gente está abrindo portas para que todas elas possam ser felizes, né? Porque esse é o objetivo, que o melhor que a gente faz para os nossos grupos é ir além da cerca. Então eu posso sim viver uma relação, porque aí eu mostro, olha, todos nós podemos, todas nós podemos, né? Muito lindo, que bom, fico feliz para quem passou por aí, para quem ficou, para quem vai ver depois. Muito bonita essa percepção, né? Sabe que eu sempre me encanto, eu ainda me encanto. Eu ainda me encanto muito. Que lindo. Um grande beijo e até amanhã. Se tudo der certo aqui, até amanhã.